Já pensou em ter o poder de vencer qualquer discussão, qualquer debate, mesmo que os fatos não estejam exatamente do seu lado? Pois é. Na Grécia Antiga existia um grupo que era mestre nisso, verdadeiros artistas da persuasão, os sofistas. E hoje a gente vai desvendar os segredos deles. A grande pergunta que fica é: como eles conseguiam essa proeza? Sabe, qual era o arsenal de técnicas quase mágicas que eles usavam para dominar qualquer plateia, fosse numa assembleia ou num tribunal, e convencer todo mundo do seu ponto de vista? E é aqui que a coisa fica realmente impressionante. Eles conseguiam vencer mesmo quando a lógica e os fatos diziam o contrário. Então, vamos mergulhar fundo nisso para entender como essa mágica toda acontecia. Para a gente entender os sofistas, vamos pensar nisso como se fosse um grande quebra-cabeça. Sabe, a gente vai desmontar as peças da argumentação deles para ver o que fazia tudo aquilo ser tão incrivelmente eficaz. E a primeira peça, a peça fundamental do sistema sofista, era a regra de ouro deles. E era uma inversão total de prioridades que diferenciava eles de todo mundo. Para eles, uma coisa era muito, mas muito mais importante que a verdade: a persuasão. Olha só, o contraste é gritante. Enquanto um filósofo tradicional buscava a verdade acima de qualquer coisa, para o sofista, a verdade era secundária. O objetivo principal, a única coisa que realmente importava no fim do dia, era persuadir a audiência. Isso leva a gente para uma conclusão que é bem pragmática e, vamos combinar, um pouco assustadora. Um sofista não se perguntava: esse meu argumento é verdadeiro? A pergunta era outra: esse argumento funciona? Se a resposta fosse sim, então, para todos os efeitos práticos, o argumento era verdadeiro o suficiente. Esse exemplo aqui deixa tudo bem claro. Imagina um debate sobre ir para a guerra ou não. O argumento contra a guerra pode ser moralmente correto, super lógico, mas não consegue convencer a galera. Já o argumento a favor da guerra, mesmo sendo meio fraco na lógica, apela para o sentimento de glória, para a emoção, e consegue os votos. Qual sofista escolheria? Óbvio que o segundo, porque o sucesso era medido pelo resultado, não pela verdade. Tá, mas como eles faziam isso na prática? Os sofistas tinham uma verdadeira caixa de ferramentas, cheia de armas de persuasão. Vamos dar uma olhada em algumas das mais poderosas. A primeira ferramenta é o que a gente chama de argumento aparente. Sabe aquele tipo de argumento que soa muito bem, parece que faz todo o sentido do mundo para quem não é especialista, mas que, na verdade, tem um defeito de fábrica na lógica? É isso. Vamos ver um exemplo clássico. Imagina um acusador no tribunal. Ele aponta para o réu e diz: isso aí. Parece bem intuitivo, não é? A gente logo associa suor e nervosismo com culpa. E para um júri que não entende de lógica, essa conexão parece uma prova irrefutável. Mas vamos pensar um pouquinho. O fato de alguém estar suando realmente prova que a pessoa é culpada? Claro que não, né? Alguém pode estar suando por causa do calor no ambiente, por um problema de saúde ou simplesmente pelo pânico de estar sendo acusado de algo que não fez. O argumento parece forte na superfície, mas ele desmorona com uma análise um pouquinho mais cuidadosa. Só que para o sofista isso não importava, desde que funcionasse. Além desses argumentos falhos, os sofistas eram mestres da retórica pura. Eles sabiam que o jeito que se fala algo muitas vezes é mais importante do que o que se fala. Esse exemplo aqui mostra o poder da repetição. A palavra justiça é martelada na mente da audiência, criando um peso emocional gigantesco. E a caixa de ferramentas retóricas deles era, assim, imensa. Eles usavam de tudo. Falavam com um tom cheio de emoção, faziam descrições super vívidas para a pessoa se sentir na cena, repetiam palavras-chave, apelavam direto para o medo, para o amor, para a raiva, usavam até humor para desarmar a plateia. O objetivo era sempre o mesmo: passar por cima da lógica e manipular a percepção do público. E claro, eles eram mestres em falácias lógicas. Coisas como atacar a pessoa em vez de discutir a ideia dela, ou apresentar a situação como se só existissem duas opções extremas, eram atalhos, sabe? Para vencer um debate sem precisar ter um argumento realmente válido. Ok, mas como eles justificavam usar todas essas técnicas de manipulação? Eles tinham um álibi filosófico, uma crença fundamental que dava uma certa coerência para todo esse sistema. Essa famosa frase de Protágoras, um dos sofistas mais conhecidos, é a chave de tudo. O homem é a medida de todas as coisas. Mas o que isso realmente significa? Significa que eles acreditavam no relativismo. Para um sofista, não existia uma verdade com V maiúsculo, universal esperando para ser descoberta. A verdade era só uma questão de perspectiva, uma opinião.
Então, o objetivo não era encontrar a verdade, mas sim criar a verdade por meio da persuasão. Se a maioria concordasse com algo, pronto, aquilo virava a verdade daquele momento. Isso tudo nos traz direto para os dias de hoje, porque a sofística não morreu lá na Grécia, não. As técnicas deles estão mais vivas do que nunca. Então, como é que a gente pode identificar um sofista moderno? Para identificar um sofista moderno, é só prestar atenção em alguns sinais. O foco da pessoa está em convencer a qualquer custo e não nos fatos. Os argumentos parecem bons, mas são fracos na lógica. A emoção está dominando as evidências. E a justificativa final é sempre que, tudo é relativo. Se as respostas forem sim, pode ser que a gente esteja diante da sofística moderna. E por que isso é tão importante? Porque essas estratégias estão por toda a parte. Elas são a base de muitas campanhas publicitárias, de muitos discursos políticos e de argumentos em tribunais. Entender como elas funcionam é uma ferramenta essencial de pensamento crítico hoje em dia. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Agora que os truques foram desmascarados, a responsabilidade é nossa. No mundo que está cheio de gente tentando nos persuadir, como a gente decide em quais argumentos acreditar? Essa é a questão que fica no ar.